Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Tá? Então, nessa aula a gente vai iniciar, né, os principais conceitos que envolvem os sistemas operacionais. E a primeira aula ela vai ter como tópico a introdução aos sistemas operacionais, né? A gente vai falar um pouquinho do que são os principais componentes que norteiam os sistemas operacionais. E vamos lá. Bem, a gente vai dividir essas aulas em 3 sessões, tá? Eu vou tentar quebrar as aulas em mais ou menos 15 minutos cada vídeo, para que não fique tão pesado e muito conteúdo. Então, você também pode acompanhar de forma mais detalhada o seu andamento nos estudos, tá certo? Bem, pessoal, sobre a estrutura de um sistema computacional, né? Então, você tem aí os usuários, né, que fazem uso dos aplicativos, né, que são os programas que rodam em cima do sistema operacional. Você tem o sistema operacional e você tem o hardware de forma bem simplificada, né? Então, isso aqui seria a pilhazinha de uso, né, dos sistemas. Então, as aplicações dos usuários. Elas geralmente são representadas por essas bolinhas aqui também, né, que podem ser processos, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então você vai ter um programa de interface com o usuário e você vai ter aqui o sistema operacional e o hardware aqui embaixo. Então o sistema operacional ele vai dar essa camada de abstração aqui, né? O que é essa camada de abstração? Ele vai transformar a comunicação complexa que é feita com o hardware, por exemplo, a nível de endereços de memória, binários, etc. E ele vai transformar isso em uma forma mais fácil de você acessar essas informações, tá bom? Então, em vez de você ter que trabalhar diretamente com o hardware, você usa as chamadas do sistema operacional. Então, você tem uma camada de abstração que lhe permite trabalhar de forma mais fácil, né? Então, a abstração essa ideia de você tentar transformar uma coisa em outra, geralmente simplificando, né? Então, por exemplo, se aqui no hardware, para criar um arquivo, você precisa escrever 10 linhas de código aqui, fazendo 10 chamadas de funções diferentes, tá? Para você abrir um arquivo, ou criar um arquivo. É um exemplo. O sistema operacional, ele vai converter esses 10 comandos aqui em uma função chamada abrir arquivo, por exemplo. E aí o programa de interface com o usuário, né, o seu aplicativo, ele vai chamar essa função aqui, abrir arquivo. E essa função ela vai estar abstraindo a complexidade desses 10 comandos aqui que são chamados lá no hardware, tá? Então, a abstração é isso. Geralmente é essa simplificação das coisas, tá bom? Então, o que são os exemplos de hardware? Né? Aqui você vai ter os chips, vai ter as placas, né, de circuito integrado, os discos, o teclado, são os objetos físicos, né, de uma forma geral. E o software são essas camadas que estão acima aqui do hardware, tá? Então, o software é o programa de interface com o usuário, né? É o nível mais inferior e permite ao usuário iniciar programas como navegador web, leitor de e-mails, etc. E o sistema operacional ele opera diretamente no hardware e fornece a base para os outros programas. Então, os programas exigem diferentes recursos do hardware, né? Então, você pode ter programa que use leitura em arquivo, você pode ter outro que utilize somente a memória, pode ter outro que utilize as entradas e saídas, né? Como acesso ao teclado, mouse, comunicação serial e etc. E os programadores nem sempre eles são cuidadosos quanto a isso, né? Especialmente ao fechamento e liberação de recursos, né? Por exemplo, como regiões de memória, sockets, arquivos, etc. Então vocês devem lembrar lá da disciplina lá de fundamentos de programação, vocês viram C, né? Lá no C vocês acessavam diretamente alguns endereços de memória, né? Então você aí poderia trabalhar parecido com o que é feito no sistema operacional, né? Ou seja, vocês viram que não é tão simples você fazer esse gerenciamento e que geralmente tem falhas, né? Você esquece de colocar um acesso a uma referência, ou você tenta acessar uma referência nula. Então, esses erros, né, esses problemas são comuns aos programadores e por isso que essa camada de abstração do sistema operacional tenta reduzir essa chance de falha, né? Então, dado que você não acessa mais diretamente o recurso, você tenta acessar através de uma chamada ao sistema operacional para facilitar
o seu acesso e evitar erros, né? Problemas de programação, de acesso indevido, etc. Os sockets são os canais de comunicação, né? Geralmente utilizados para comunicação em rede, né? Então, se você quer acessar um recurso na web, você utiliza a mais baixo nível os sockets, né? Você também pode querer acessar arquivos e etc, né? Isso pode prejudicar o funcionamento geral do sistema, né? Se o programador tivesse acesso direto aos componentes que o SO gerencia, né? Porque você ficaria refém de um programa que foi escrito por uma pessoa que você não conhece, e essa pessoa poderia quebrar o seu computador, dado que ela fez acessos indevidos na memória, né? Ou tem um controle muito preciso dos recursos do seu computador, né? Então, o SO ele também tem essa parte da segurança, né? Onde ele proíbe que programas de terceiros acessem os recursos de hardware sem passar pelo SO, né? Então o SO faz essa gerência aí dos recursos e também essa segurança. Então o hardware, né? Falando de hardware, você tem uma elevada pluralidade, né? No hardware de um computador, por exemplo, você pode ter processadores de diversas marcas, de diversos modelos, de arquiteturas diferentes. Você pode ter um, você pode ter dois ou mais, né? Você tem diferentes fabricantes de memória principal, de discos, impressoras, vários dispositivos de entrada e saída, né? Como marcas de mouse, um mouse que tem mais botões do que o outro, etc. Então, tudo isso é muito diferente, né? E tudo isso é gerenciado pelo sistema operacional, né? Então, cada componente vai ter diferentes fabricantes. Então, como criar um programa que fosse capaz de conversar com todos esses tipos de componentes e fabricantes? Imaginem o tamanho da complexidade que seria ter que dar suporte a todos os dispositivos que existem no seu programa, o programa que você está produzindo, né? Então, é inviável um negócio desse, né? Por isso que você tem também o sistema operacional, tá bom? Então, os computadores ele tem um componente de software conhecido como sistema operacional, cujo trabalho é fornecer aos programas do usuário um modelo de computador melhor, né? Ou seja, uma camada de abstração melhor, mais simples e mais limpo de lidar com o gerenciamento de todos os recursos de hardware que formam o sistema computacional. Então, basicamente, o SO é isso, né? O sistema operacional é essa camada de abstração que você tem entre o hardware e os programas de usuário, né? E quais são as funções básicas de um sistema operacional? A primeira função básica dele é fornecer aos programadores de aplicativos, né, e aos programas de uma forma geral, um conjunto de recursos abstratos claros, né? Ou seja, qual é o conjunto de recursos que eu posso utilizar, eu como programador, né? Quais são os recursos que eu posso utilizar pelo sistema operacional. Outra função básica é gerenciar os recursos de hardware, né, como memória, disco, processadores, dispositivos de entrada e saída e etc., né, os recursos de hardware da máquina. Então, quais são os principais objetivos do sistema operacional? É ele executar programas do usuário de forma a ajudá-lo a resolver seus problemas de forma mais simples, né? Novamente, como é que se resolve de forma mais simples? Fornecendo aquela camada de abstração que eu falei, né? Por exemplo, convertendo 10 comandos no hardware para um comando a nível de SO, né? Então, você está facilitando, né? Facilitar o uso de um sistema computacional, né? Então, dado que você não tem que gerenciar diretamente os recursos do hardware, conhecer todos os diferentes fabricantes, os diferentes dispositivos e etc. Então, isso facilita o uso desses recursos, né? Você utilizar o hardware disponível de forma mais eficiente. Então, o SO ele sempre tenta otimizar os recursos, né? Então, se você tem um disco, né, rígido, um HD, ele vai trabalhar de uma forma que esse acesso ao disco, a esse recurso, seja compartilhado de forma devida para todos os programas que estão rodando em cima do sistema operacional, né? Mesma coisa acontece com a memória, né? Então, se você tem vários programas que estão consumindo a memória, o SO é o responsável por gerenciar quem vai ter acesso, né, a determinada quantidade de memória para utilizar e etc. Então, esses recursos eles são gerenciados pelo SO e ele fornece esse acesso de forma mais fácil aos programas, né?
Então, a arquitetura da maioria dos computadores em nível de linguagem de máquina é primitiva e de difícil programação, né? Especialmente a entrada e saída por conta dos diferentes fabricantes e diversas especificações diferentes, né? Um exemplo é o chip controlador, NEC, PD e alguma coisa, né? Então, esse chip ele foi produzido usando uma especificação da fabricante, né? Não quer dizer que outro fabricante que faz um chip que tem a mesma função que esse vai utilizar a mesma especificação. Então, se você quiser ter acesso a esse recurso, você tem que conhecer as duas especificações e tem que programar de uma forma que você conseguisse atender às duas especificações. E isso é um negócio inviável, né? Por isso, né, a necessidade dos sistemas operacionais. Então, esse dispositivozinho aqui, ele já não é mais utilizado, né? É bem antigo, é um chip controlador de disquetes em computadores pessoais baseado em processadores Intel. Ele possui 16 comandos para leitura e escrita de dados, para movimentação do braço e para transformação das trilhas. Esse exemplo aqui vocês também podem converter para discos rígidos, tá? Disco rígido também tem lá, né, os comandos para movimentação da agulha, do braço de leitura e etc. Só que é bem mais complexo, né? Então o disquete é mais fácil você conseguir entender porque é um dispositivo mais simples. E os comandos mais básicos são de leitura e escrita, né? Cada um requer 13 parâmetros agrupados em 9 bytes. Vejam que aqui você tem que conhecer os parâmetros e a forma de agrupar esses parâmetros e ainda vai ter que trabalhar diretamente com os bytes, né? Então, vejam o tamanho da dor de cabeça que seria isso, se a gente precisasse fazer isso em cada programa que a gente estivesse desenvolvendo, né? Os parâmetros eles especificam endereço de bloco de dados, né? Número de setores, modo de gravação. Vejam o tamanho da complexidade, né, pessoal? Saber todas essas especificações para esse controladorzinho aqui, sendo que pode haver mais 1000 outros modelos similares a esse. Então, você não conseguiria, né, atender a tudo isso sem utilizar a abstração do sistema operacional, tá bom? Então, ao completar a operação, o chip controlador ele retorna 23 campos de status e erros agrupados em 7 bytes. Outra especificação que você tem que conhecer para poder trabalhar acessando o hardware desse dispositivo, tá? E você abstrai essa dificuldade quando você utiliza a chamada do sistema operacional, por exemplo, ler disquete, né? Ou gravar no disquete. Então, você chama uma função bem mais simples, né? Que é o que está relacionado ao seu domínio, né? Ou seja, você não quer saber como os dados vão ser salvos lá embaixo, você só quer salvar os dados, né? Então, o SO ele lhe essa camada aí de simplificação dessas operações, tá bom? Então, a palavra-chave dos sistemas operacionais é essa aqui, né? É a abstração, certo? Então, o programador ele busca lidar com essas unidades de um modo mais abstrato e simples. Então, como podemos abstrair o procedimento das unidades de disco? Então, uma abstração típica seria aquela compreendida por um disco que contém uma coleção de arquivos com nomes, onde cada arquivo pode ser aberto para leitura ou escrita, e então ele pode ser lido ou escrito e por fim fechado. Então, detalhes sobre o processo, né, de gravação ou leitura, né, ou fechamento do acesso, eles não aparecem na abstração apresentada ao programador da aplicação, né? E isso é a grande magia do sistema operacional, né? Essa facilidade que você tem aí. Então, a abstração é esse elemento-chave para você gerenciar a complexidade, né? Ou seja, boas abstrações elas transformam uma tarefa quase impossível em duas manejáveis, né? Ou uma manejável, onde você tem definição e implementação da abstração, né? E o uso da abstração para a resolução de problemas. Então, novamente, você foca em resolver o problema. O que seria o problema no exemplo do disquete? Seria ler do disco, seria salvar no disco. Então, esse é o seu problema. Como isso vai ser feito por baixo, cabe ao sistema operacional gerenciar isso e resolver esse problema para você, tá bom? Então, a tarefa principal do SO é criar boas abstrações, né? E o que seria uma abstração ruim? Seria se para gravação eu usasse lá 10 comandos no hardware e o SO eu tivesse que chamar aqui 10 comandos também ou 9 comandos aqui na camada de sistema operacional para fazer a mesma operação. Ou seja, a abstração aqui não é tão boa, né? Porque ela não simplificou tanto a minha dificuldade. Ou seja, eu vou ter ainda que gerenciar bastante complexidade aqui, porque seriam 9 ou 10 comandos
para fazer uma operação simples, e isso poderia afetar a forma com que eu produzo o software, né? E um exemplo de abstração, né, que é o arquivo, que é um fragmento de informação útil. Bem, pessoal, eu vou parar essa primeira aula por aqui, tá? Para ela não ficar muito longa. E na parte 2 a gente continua aqui falando um pouquinho mais sobre as abstrações do sistema operacional. Tá bom, pessoal? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.